Oi gente, esse é mais um Bitar Podcast, eu sou a Rubia. E eu sou o João Ricardo Camilo. Ô João, e como de costume, o nosso episódio está muito interessante, não tá? Eu tava com saudade de trazer um tema desse aqui pra mesa do Bitar Podcast, viu, Rubia? Então simbora, hoje a gente vai falar sobre habilidades do futuro. Em um universo cada vez mais tecnológico, se preparar para o essencial no mercado de trabalho é de suma importância. Mas olha, Rubia, mesmo com o avanço da tecnologia, o sentimento humano tem se tornado cada vez mais essencial para diferenciar um profissional no mercado de trabalho. Será que você está pronto para encarar então esse desafio? Hoje a gente vai explorar aqui sobre esse desenvolvimento, explorar as oportunidades e, claro, como encarar esses desafios do novo mercado de trabalho. E nós estamos com duas especialistas. A primeira que eu apresento é a Carla Zardini. Muito obrigada pela presença, Carla. Ela que é psicóloga, docente especialista em carreira e gestão estratégica de pessoas. Atua com mentorias, palestras sobre carreiras e empregabilidade, é orientadora acadêmica e facilitadora de treinamentos corporativos. Possui especialização também em programação neurolinguística. Seja bem-vinda. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Valeu, Carla. Com a gente também a Aline Ruvieri. Ela tem uma sólida formação em gestão de qualidade e MBA em gerenciamento de projetos e processos. Com mais de uma década de experiência, tem se destacado na gestão desses projetos, melhorias também de processos e também análise de dados, além de possuir um profundo conhecimento dos conceitos de Customer Experience. Falei certinho, né? Falou certinho. Bem-vinda também, viu, Aline? Muito obrigada. Também é um prazer ter sido convidada para falar com vocês. Olha, a gente está com um desafio tanto pela frente. Primeiro, falar de algo que está em atualização constante, né? Eu vejo que se a gente tivesse essa conversa aqui na mesa do Bitar Podcast há um ano atrás, talvez ela teria tomado algo muito diferente, e a mesma coisa vai acontecer se essa conversa acontecer mais uma vez lá em 2025. E aí, como vocês têm encarado esse avanço, essa velocidade que tem mudado as coisas dentro do mercado de trabalho? Bom, eu acho que eu posso falar no meu lugar de fala, né, que enquanto uma pessoa que trabalha com produtos digitais em prioridade, a gente tem que estar o tempo todo buscando as inovações que o mercado oferece, né? Entendendo o que esse mercado traz como novidade, entendendo tudo o que está em voga no momento. Então, assim, não dá para simplesmente, eu sei a minha posição, então eu sento aqui e vou trabalhar. Não, a gente tem que estar o tempo todo se capacitando, procurando estudar mais, procurando estar cada vez mais à frente do que o mercado está promovendo. E acompanhar essa evolução, imagino que seja um desafio. Mas, professora Carla, estou sabendo que é uma das melhores professoras que temos aqui no Instituto. Inclusive, pelos corredores. Então, vou até chamar de professora, porque, cara, queria que você trouxesse um spoiler pra gente lá já no começo dessa conversa. Tem como acompanhar? Porque tem hora que parece ser difícil, mas tem esse caminho? Olha só, eu vou dizer uma coisa, como tem, mas tem uma palavrinha que é necessária, que é o querer. Então a gente está falando de um mundo que cada vez mais tem exigido que nós, como profissionais, assim como a Aline falou, corra atrás. E aí a gente está num contexto, principalmente pós-pandemia, que exige um movimento. Eu acho que quando a gente fala em carreira, em empregabilidade, uma das palavrinhas-chave é o que eu tenho feito para a minha carreira. E eu, como estudiosa do assunto, e eu sempre digo isso, que nós temos uma grande mochila aqui atrás. O pasta, que seja uma analogia, e tudo é aprendizado, tudo é repertório. O fato de estarmos aqui hoje conversando, conhecer a Aline, conhecer vocês, falar um pouquinho mais do nosso trabalho, é um aprendizado para nós como profissional. Para quem vai chegar a informação, para quem vai ter acesso, é aprendizado, um filme, uma viagem. Então, a questão do querer, que é a minha primeira resposta, ela muda tudo. Muda a nossa configuração e, consequentemente, a forma como a gente lida com o trabalho. E aí tem a ver com as nossas motivações. Eu quero estar antenada? Eu estou nesse aprendizado contínuo ou não? Eu estou parada na bolha, como a gente comentou, né? E num papel mais receptivo. E aí as oportunidades estão aí. Ou a gente corre enfrenta, na verdade, de frente para elas, ou a gente fica à espera. E o mercado, ele está agressivo, ele não quer que a gente espere. Ô João, a fala da Aline e da Carla tem tudo a ver com o nosso episódio sobre formação contínua, formação continuada, que é essa questão de
eu desejo me inserir no mercado de trabalho, eu já estou inserida, mas aqui para eu prosperar, para eu atingir outros patamares, eu preciso querer, eu preciso dessa força de vontade para me desenvolver, para alavancar aí o que eu desejo. E pensando nisso, né, durante a educação básica, ensino fundamental, tem o pai, a mãe, o tutor que vai puxar a orelha e dar esse empurrãozinho, mas depois que passa o ensino médio, daí é cada um por si, né? Bem-vindo à vida adulta! Pois é. Não, e tem mais um elemento, que tem uma geraçãozinha aí, que a gente fala tanto no mercado de trabalho, que tem uma questão até de hierarquia. Se não respeita pai e mãe, como é que respeita professor? Vai para o mercado de trabalho, como é que respeita a autoridade? Estão fugindo dos cargos de liderança, né? Não porque não querem responsabilidade, mas porque querem um estilo de vida diferente. Então isso muda tudo, muda aqui, muda o comportamento e muda o resultado. Carla e Aline, então para eu atingir, né, esse patamar, se vocês pudessem dar 3 sugestões de 3 habilidades essenciais, pensando nas habilidades do futuro, que o futuro é agora, né, João? A gente fala em futuro, mas o futuro está acontecendo O futuro aqui foi ontem, agora. a gente já fala isso. Quais seriam as dicas de vocês? Inserida nesse ambiente, eu falo que colaboração e comunicação são 2 coisas diferentes, parecem diferentes, mas no fim o objetivo é o mesmo, né? Hoje o profissional que não sabe trabalhar em colaboração, principalmente falando em times remotos, ele não consegue prosperar, ele não consegue avançar. A comunicação é importante em qualquer profissão que a pessoa escolha. Há pouco a gente estava conversando ali nos bastidores a respeito de como era antigamente o universo de TI, que um dev, né, a pessoa codava lá no quarto escuro e ninguém conhecia ele. Hoje esse cara não tem mais esse privilégio de não conhecer gente, né? Ele precisa estar falando com todos os times em todo momento. Então eu falo que colaboração e comunicação, pensamento crítico é extremamente importante, até porque a próxima coisa que eu vou falar é resolução de problemas. E sem pensamento crítico você não consegue resolver problema nenhum. Né? Hoje você precisa estar sempre entendendo o funcionamento das coisas e a origem de tudo para você conseguir pensar numa solução para aquele tipo de problema. Então eu falo que esse combinho aí é um combo de sucesso. E eu acho que isso encaixa justamente numa coisa que está super como uma tendência para o mercado de trabalho, que é a multidisciplinaridade. Sim. Você traz essa questão da comunicação para qualquer uma área, você deu o exemplo da TI, achei engraçado. Muita gente não pode até não conhecer esses termos técnicos que você falou, mas a gente sempre vê em filme, série, né? O pessoal acompanha em casa, quando a gente pensa naquele profissional de tecnologia da informação, é aquele cara que realmente está no quarto, escuro, No na frente do computador. Falou inacessível, né? Inacessível. Onde que eu encontro? E hoje eu penso que cada vez mais, mesmo as pessoas não querendo, vou trazer para a realidade da galera de casa. Sabe aquele trabalho em equipe, em grupo, que as pessoas têm vergonha de apresentar, ou só um faz e o pessoal fica, o resto fica bravo? Aliás, Essa ao parte contrário, é né? minha, essa parte é sua, né? Estudava eu só vejo aquilo. que aquilo lá foi só um test drive, foi só uma amostra grátis. Hoje o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais que haja essa interação em prol de resultado. E isso vem muito com a tecnologia junto, né? Sim. Então, como a gente pode também, além de adequar essas habilidades, que ao longo dessa conversa, claro que a gente vai trazer mais dicas, mas ficar atento a essas tecnologias, porque eu vejo que a inteligência artificial está aí, tem o ChatGPT, que já foi tema aqui da mesa do Bitar Podcast. Como que eu fico atento? Porque eu tenho que me preparar especificamente para a minha área, tenho que desenvolver habilidades e ainda estar atento a essas outras tecnologias. Qual que seria o caminho? Eu gosto muito de pensar nesse movimento nosso, e eu acho que assim, o segredo de tudo isso é a atenção plena. Né? O que é isso? Eu estou falando da gestão da nossa emoção, porque o Cortella ele tem uma frase que ele fala, quando a gente está navegando na internet, buscando conteúdo, ao invés de navegar, a gente pode naufragar. Porque eu estou sem foco, eu estou olhando, eu vejo uma coisa, abre uma abinha, vem um pop-up, não sei o quê. E na hora que eu fui estudar aquilo, para preparar uma disciplina, ou eu aluno para estudar para a prova, você pensa, poxa, mas onde é que eu estou? E a atenção plena, ela é um movimento, ela é condicionada, e eu estou falando também da gestão das minhas emoções. Porque acaba que o nosso processo interno, né, de defesa, a gente compara. Eu como aluno me comparo com outro aluno, eu como professor me comparo com a outra professora, e aquela velha história, gente, quem compara para, ou quem compara pira.
Então, essa questão da atenção plena é eu entender o que eu quero para a minha vida, para a minha carreira como estudante, como profissional, e o que eu preciso fazer para isso. E aí se encaixa com a tecnologia. Porque senão eu vou para todos os caminhos e não foco em nada. Sabe aquela história de que a gente quer tudo e aí vem uma tecnologia, vem uma capacitação, vem uma oportunidade de eu melhorar o meu trabalho e não é para mim ou não condiz com a minha realidade. Então eu acredito muito e vejo muito isso. Nos alunos, nos profissionais, a atenção plena ela muda a forma como a gente percebe as coisas, as relações. Isso se conecta muito se eu estou interessada ou não, que é a querência, o querer, né, ter a tecnologia fazendo parte dos meus processos. Cara, diante da sua fala, eu fico pensando muito na questão da inteligência intrapessoal, né, desse meu autoconhecimento. Como que eu posso agir para facilitar, para favorecer que eu também me conheça e a partir disso que eu saiba ali quais as habilidades que eu preciso desenvolver, quais são as habilidades que eu preciso melhor trabalhar? O que eu percebo? A gente fala tanto, eu costumo sempre dizer, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Autoconhecimento é esse processo de eu entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mas só esse movimento não faz com que a gente caminhe. Então eu acredito em 2 grandes movimentos de carreira, né? Esse olhar para dentro, né? E o nosso autodesenvolvimento ele passa pela visão que nós temos de nós e que o outro tem de nós. Porque às vezes eu acho que eu estou comunicando bem, que eu estou expressando bem, que eu estou me posicionando bem no mercado, numa entrevista, mas eu não estou. Então esse olhar para o outro, perceber, perguntar, né? Eu estou indo bem, é isso mesmo? E às vezes quem está entrando agora no mercado de trabalho tem esse receio do feedback, da gente perguntar se está indo bem, porque a gente tem medo de ouvir. Aí nem vou perguntar, porque vai que alguém vai me dizer alguma coisa que eu não quero ouvir ou não quero aceitar. Então o autodesenvolvimento ele passa por esses 2 movimentos, de dentro para fora e de fora para dentro. E uma questão de, até como estudante, né, que é principalmente o nosso foco, é ter figuras de transição. O que é isso? Pessoas que me inspiram. E podem ser pessoas que eu conheço, pai, mãe, irmão, profissionais, meu professor. Pode ser o Cortella, que é um grande estudioso, que eu admiro, ele não me conhece, mas eu conheço. Mas são pessoas que a gente olha e fala assim, eu queria ter um pouquinho disso. Eu queria desenvolver essa habilidade. Essa questão da gente ser admirado, né, e admirar alguém. Eu vejo isso muito falho ainda. Quando eu pergunto isso, a maioria das pessoas fala assim, não sei, quem que você admira? Não sei. E aí é uma visão empobrecida de mundo, porque se eu não tenho uma referência, e eu não estou dizendo que é para comparar, porque de novo quem compara para, mas é para eu me inspirar. Eu acho que o mundo está carente de inspiração. Eu brinco que foi assim, uma disrupção na minha carreira quando eu passei a entender que mesmo aquelas pessoas que foram tão negativas, né, enquanto líder, enquanto par, enfim, contribuíram para eu entender o que eu não queria ser, que além da gente querer ser, a gente também tem o querer não ser, né? Então contribui para que a gente fale assim, esse tipo de profissional não é o que eu quero ser. E aí joga a gente para onde a gente realmente se espelha e acha uma identidade. E aí é o contra-exemplo. Quando eu falei da mochila, da bagagem, são contra-exemplos. Também está aqui, né, como aprendizado. Não quero isso para mim, não quero me relacionar. Ainda bem que está gravado, porque a gente falou disso em um episódio do Podcast, eu trouxe justamente esse testemunho. Durante o estágio, principalmente, que é um período que mais a gente tem aquele boom no mercado de trabalho, de emoções, até porque você lida ali com a faculdade, enfim, com o curso, está fazendo aquela primeira inserção no mercado de trabalho, você com 18 anos e os profissionais às vezes com 18 anos de carreira, e tem uma diferença muito grande. E eu lembro de ter compartilhado aqui quando a gente trouxe esse tema aqui para a mesa, justamente sobre isso, que era esse olhar que eu tinha, de olhar para a pessoa que me inspirava, mesmo que muitas vezes nem na minha área, nem trabalhando próximo de mim, mas às vezes ela tinha uma habilidade que chamava a atenção e aquele resultado chegava até mim, e pessoas que estavam diretamente ligadas, mas que tinham atitudes que eu falava, não é por esse caminho que eu quero seguir. Se estão certos e estão errados, não era a minha função avaliar. Sim, claro. Mas eu sabia que não era algo, não era o espírito, não era aquele caminho. Então, até nisso eu tinha como uma oportunidade, como aprendizado. Eu tentava não me desanimar por conta disso, porque a gente sabe que são muitos os desafios. Isso é autoconhecimento. Já estava começando. O teu relato é isso. Eu quero isso, não quero isso. E aí o mercado de trabalho ele é agressivo porque ele cobra do estagiário experiência, entre aspas, algumas empresas não todas, mas eu não tenho experiência.
E aí a questão, mas eu tenho habilidades que são transferíveis, né? Que a gente comentou sobre algumas que necessitam ser desenvolvidas. E falando nisso, nessas habilidades, flexibilidade é importante nesse processo, porque eu vejo que às vezes ou o mercado está muito resistente, ou o profissional está muito resistente de não querer Ou as duas aceitar, ou coisas. as duas coisas juntas. Hoje, flexibilidade é fundamental. Gente, é regra. Acho que eu costumo brincar que devia ser tatuagem, devia ser aquilo que está em nós mesmo. Porque flexibilidade tem muito a ver com a nossa resiliência. Como eu lido com o não, como é que eu lido com a frustração, de uma reprovação no processo seletivo, de alguém como gestor, vamos lá, você é o meu gestor, me dizer alguma coisa, né? Ah, cara, você tem se atrasado muito, ou você não está com foco no nosso trabalho, ou não é o que eu esperava, ou você demorou para enviar o relatório. Como é que eu lido com isso? E se eu não tenho resiliência ou flexibilidade, eu paro. E o meu movimento de parar, e foi uma das coisas que eu falei, já diz muito sobre o que eu quero para a minha carreira. E aí o mercado que eu falei que é agressivo, ele escolhe por nós. O Carla, você tinha falado anteriormente sobre a questão que algumas pessoas refugam a liderança. Ao que se deve isso? A essa falta de conhecimento intrapessoal, interpessoal? É uma coisa das novas gerações? Não querer assumir a bronca na linguagem prática. É mais que isso. Tá dentro do contexto de novas gerações, a gente está falando da geração Z em específico, mas é a questão do estilo de vida. Eu quero um estilo de vida que me dê flexibilidade. E a gente mensura isso, né? Qual que é o lifestyle que você quer como sucesso que eu quero? E sucesso para a maioria dessa geração é equilíbrio entre os papéis e é flexibilidade. Aí eles pintam a liderança maior do que e acaba que não querem. E isso tem um nome, a gente está falando de um movimento que chama Quiet Ambition, né, que é ambição silenciosa, que eu quero, mas líder não quer. E tá tudo certo. Não tem erro, né, Aline? Eu não querer. E o líder, assim, né, eu pelo menos, né, aqui no meu auge de carreira, né, vi a liderança toda a vida como aquele cara extremamente workaholic que trabalha das 6 da manhã à meia-noite, né? E que mal tem tempo para dormir e para viver. Então, essa geração, como a Carla falou, ela não quer isso. Ela quer conciliar o trabalho, ela quer conciliar com o lazer, ela quer conciliar com a família, ela quer conciliar com o projeto social, que muitos são interessados, né, em se doar para a sociedade. E se eu for esse workaholic, eu não consigo equilibrar todos os pratos. Então, nesse contexto é que tem esse sentido, né, da pessoa não estar disposta a se doar 100% para a empresa, como era a visão de liderança que a gente via até ontem, né? Se aposentava. Sim. Essa palavra eu acho que pode ter essa novidade para muita gente, né? Porque está cada vez mais longe e difícil, o pessoal tem falado. Ô Aline, mas aproveitando que você trouxe esse testemunho aí muito bacana, fico pensando assim, quanta coisa mudou lá daquele primeiro dia que você pisou e entrou, enfim, no mercado de trabalho para hoje que você tem esse cargo de liderança. E aqui na mesa do Guitar Podcast, a gente gosta dessas histórias, o pessoal comenta bastante, até com uma maneira de se inspirar. Compartilha com a gente como é que foi essa trajetória. Bom, hoje eu não estou como líder de pessoas, estou como líder de produto, né? Eu sou uma líder virtual, vamos dizer assim, né? Apesar de ter aí squads trabalhando comigo, eu estou falando alguns termos técnicos, eu sei que pode ser difícil, mas squads como se fossem times, né? Que trabalham comigo na entrega desses produtos. Então, trabalho mais com o virtual mesmo, mas eu já tive esse papel de liderança e a trajetória, ela não é uma trajetória do dia para a noite, né? A gente precisa ter disposição, flexibilidade e adaptabilidade, principalmente, né? Porque você vive situações diferentes no dia a dia a todo momento. Então, assim, lógico que ninguém começa líder, você constrói, você vai degrau por degrau até você chegar num cargo de liderança. E, de novo, traz toda essa bagagem que você tem, do que você quer e do que você não quer enquanto líder, para poder espelhar nos seus liderados. Então, isso não é uma construção do dia para a noite. E esse mito de que o líder é o cara que se dedica das 0 horas à meia-noite é um mito, né? Lógico que tem líderes e líderes, e tem gente que é o workaholic ponto, não tem como mudar isso, e é a pessoa, é a essência. A gente não está aqui para julgar como ninguém trabalha, nem como ninguém vive a vida, mas eu sempre consegui conciliar. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a minha vida, eu sempre consegui conciliar a minha carreira
com os meus filhos, com meus estudos, porque eu sou uma pessoa que eu não paro de estudar, eu vivo estudando, eu vivo me informando, buscando conhecimento. Então eu consigo conciliar todas essas coisas ainda com o meu lazer, com o meu final de semana. Então é você saber essa construção e tudo isso que a gente já trouxe aqui, né, que a Carla falou, de você se conhecer, de você saber onde você quer chegar, de você saber o que você quer construir e aonde você vai estar daqui 5 anos, que pode ser um clichê, que a gente vê muito meme por aí, né, de que pergunta mais batida, né, eu não sei nem onde eu quero estar semana que vem. Mas é importante a gente ter um plano, né, que não seja de 5 anos, mas assim, até o ano que vem, é um plano de curto prazo. Se a gente for pensar o quanto as coisas são dinâmicas hoje, o ano que vem é um plano de curto prazo. Você saber onde você quer chegar. Mas se eu tenho que, se daqui 3 meses eu ver que não é mais aquilo que eu quero, ok, muda, né? Flexibilidade, adaptabilidade, muda o curso, mas não perde seu objetivo de vista, né? Então eu acho que para chegar numa liderança, se alguém quer isso, eu usei muito esse caminho, tá? De sempre saber aonde eu tô, em quem eu me espelho e onde eu quero chegar. E aí seguir a vida. E nem todo mundo precisa ser líder. E a gente tem que ter esse conceito de que alguns vão ser líderes, outros não vão ser. Até pouco tempo atrás era uma dinâmica excessiva por liderança. Todo mundo queria ser líder, né? Isso eu tô falando de sucesso. Sim, isso eu tô falando de muito tempo atrás não, tá? 5 anos. Vamos jogar 5 anos para trás. Todo mundo queria ser líder porque a posição de destaque da empresa era de liderança. Hoje não é assim mais. Então essa juventude ela já está construindo esse mercado onde a liderança não é mais o objetivo de carreira de muita gente. Inclusive gente da minha geração, que não sou geração Z. Hoje a gente tem muita gente na minha posição que não deseja ser líder de pessoas mais. Vai buscar uma liderança diferente, uma liderança de produtos, como eu sou, né? Uma liderança que não esteja intrinsecamente ligada a estar dedicado para a empresa até a meia-noite todos os dias. E só complementando, é interessante que às vezes o aluno, a pessoa que deseja, porque a gente está falando da vontade, tem que se antenar em 3 grandes propostas, digamos assim. A primeira delas é quais novos valores que eu preciso, né? Porque antes eu lidava, por exemplo, né, eu deixo de ser a minha gestão, né, o eu colaborador, e passo a ser gestor de equipe, que é a nossa primeira transição no pipeline, né, de liderança. E existem 3 movimentos que precisam acontecer, 3 chavinhas que precisam rodar. Primeiro, quais novos valores eu preciso adquirir, né, passando desse movimento de eu, líder de mim, para líder de pessoas. Que nova gestão do tempo, né, Aline, eu preciso ter, Sim. porque eu estou lidando com uma rotina que às vezes não é só minha, com metas que não são só minhas. E outra coisa importante, que aí vem o que a gente está comentando, quais novas competências eu preciso fortalecer? E é o treino na academia mesmo, a gente está falando de fortalecer a musculatura da comunicação, da resiliência, do relacionamento. Existe essa necessidade, né, Aline? Essa parte do treinamento que você falou é muito importante. Assim, eu vou trazer um testemunho meu, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente técnica, extremamente analítica. E durante muito tempo da minha carreira, eu ouvi feedbacks que você não tem perfil de liderança. Você não tem perfil de liderança e assim, aquilo ficou meio que no meu subconsciente. Eu nunca vou ser líder. E eu já estava confortável nessa cadeira até o dia que eu olhei e falei assim, por quê? Né? Comecei a me questionar. O questionamento traz o autoconhecimento. Então, quando eu comecei a questionar, e eu fui na minha gestora da época e falei assim, quero fazer um teste, tem como eu fazer um teste? Olha o protagonismo, a gente vê desse movimento de querer, lembra que nós comentamos? E para eu chegar nesse quero fazer um teste, lógico que eu pesquisei antes, estudei, busquei que tipo de skill o líder que eu queria ser precisava ter. Porque não é qualquer líder que eu queria ser um líder com um objetivo específico. Então eu pedi um teste e eu dei sorte de que a minha gestora da época me deu um voto de confiança e me deixou fazer um teste. Foi um teste muito bem sucedido. Porque, de novo, eu não parei de buscar o conhecimento para ter aquele objetivo que eu queria. Né? Então, fui fazer curso, estudei PNL também, fiz um cursinho de PNL para entender como que eu me comporto, como o outro se comporta e como a gente pode se comportar em sociedade, entendeu?
E como essa diversidade é importante de pensamentos, de comportamentos. Então, esse caminho da gente querer ser começa assim, sabe? De você ver e falar assim, eu quero ser, mas me falaram que eu não posso ser. Será que eu não posso ser mesmo? E a gente buscar isso. E deu super certo até, né, até a página 2, onde eu falei assim, ok, atingi meu objetivo, agora eu quero outra coisa. E mudei de curso. Foi pesquisar, fui estudar e mudei de rumo, né? Mas assim, o importante dessa troca que a gente está tendo aqui é trazer essa perspectiva de que ninguém não pode ser alguma coisa. Basta você querer ser, você pode sim. Talvez você não vai ser o melhor ou o mais destacado, mas você consegue sim ter um objetivo e atingi-lo. Basta você estar preparado para aquele objetivo. Eu estou curiosa para entender sobre o universo de PNL, porque aqui já foi citado 2 vezes essa palavrinha. Conta pra gente essa fórmula, é uma fórmula mágica ou não? Depende do ponto de vista, né? A PNL é uma ciência do comportamento. E ela trabalha várias possibilidades né, de forma geral, nos nossos diversos papéis. Então, a PNL, ela parte do princípio da comunicação verbal, da comunicação não verbal, mas antes, como é que isso tudo se conecta aqui? Então, a forma como a gente pensa é como se fosse um ciclo mesmo, ver, fazer, obter. A forma como eu penso influencia no meu comportamento, que me traz um resultado. Então, se eu mudo a minha forma de pensar, a gente fala muito em mindset, paradigma, né, mas que é a mesma coisa, os meus comportamentos, eles são diferentes. Então, a PNL, ela nos auxilia na educação, na questão de saúde, na questão de posicionamento, de marca, né, porque naquela questão não tem como não comunicar, tudo comunica. O teu acessório, a ausência o minimalismo, pessoas, né, que gesticulam muito, o andar, o caminhar, o tom de voz. Então, a todo momento nós estamos comunicando. A questão eu estou atenta ou atento àquilo que eu comunico? E aí tem a ver com a tua pergunta de autoconhecimento. Porque muitas vezes é um ponto cego nosso, e alguém tem que te dizer, fala, Carla, hoje você pegou pesado, hoje não é a melhor forma. Ou, Carla, eu esperava mais de você, mas eu achei que eu me posicionei. Então, tem muito essa questão do quanto eu estou atenta ou atento a esses sinais de comunicação que impactam o nosso relacionamento. Nós falamos de uma das habilidades principais, que é a comunicação, não só escrita, não só verbal, mas aquilo que eu comunico através do meu corpo. Meu corpo grita, ele não fala, e ela nos auxilia, por isso que é um divisor. Então depende do ponto de vista de como a gente usa, né, a ferramenta, a estratégia a nosso favor. E usar essa estratégia ao seu favor, só você tem a ganhar com isso. E esse autoconhecimento, eu acho que está muito presente nessa conversa. Porque as pessoas têm que entender que o caminho que elas escolhem, não existe um certo e errado, desde que elas façam essa escolha consciente. E aí o autoconhecimento está para te dizer o que você gosta, o que você não gosta, onde você quer chegar, ou um caminho que você não quer ir. E Aline, pensando um pouquinho nessa inteligência emocional, pensando em tudo isso que tem se construído no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que cria-se outros cargos, novas funções. Antigamente você fazia uma faculdade, saía formando com aquela graduação para aquele específico cargo. Hoje é muito difícil esse caminho, ele é quase, eu acredito que seja minoria, estou falando com base assim, se a gente olhar essa amplitude do mercado de trabalho. E aí surgiram outras funções, outros cargos. Eu acho que isso está muito presente na sua rotina por trabalhar em tecnologia. Fala um pouquinho sobre essa situação. É verdade, João. E assim, eu não acho que seja ruim a pessoa fazer uma faculdade e exercer outra profissão. Eu acho que isso é bom e agrega mais ainda ao profissional, que ela traz uma bagagem diferente e traz uma diversidade para a profissão, né? Eu, de formação, eu fiz um curso tecnólogo de gestão de qualidade, mas eu passei em algumas faculdades de administração aí. E depois eu fiz um MBA em gestão de projetos e processos, que sempre, assim, se eu voltar 15 anos na minha carreira, sempre foi o que eu quis fazer, né? Só que ainda no MBA eu fui fisgada pelo bichinho da tecnologia. E aí quando você adentra, né, o ambiente de tecnologia, os nomes mudam um pouco. As funções talvez não tanto, mas os nomes mudam um pouco. Então hoje você vê aí, né, que está muito em voga as profissões de Product Owner, né, que é a minha função hoje, que a gente chama de PO. Tem o PM, que é o Product Manager, né, o gerente de produto.
Antes era gerente de projeto, era analista de projeto, especialista de projeto. A gente dá uma adaptada, o escopo dá uma leve mudada, mas a essência continua sendo a mesma, né? De fazer uma gestão para uma entrega que tem que ser feita, né? Também tem cargos mais, vamos dizer assim, mais estratégicos de Scrum Master, né, de Agile Coach. Tudo isso vem aí das metodologias ágeis, né, dos frameworks de Agile. E essas profissões, elas, assim, aparecem e desaparecem com muita facilidade dentro das organizações. Eu brinco que a gente não está totalmente preparado para assumir as identidades das profissões de tecnologia, porque a gente ainda vive numa cultura onde as empresas têm um engessamento em algumas áreas, né? A gente tem culturas muito tradicionais dentro da empresa, então trazer uma metodologia muito disruptiva é um negócio que choca um pouco a alta gestão, mas que a gente consegue adaptar ali no dia a dia, né, e trazer um pouquinho dessa vertente tecnológica para dentro da empresa, né. Cada vez mais o profissional, ainda que ele tenha um nome, né, os nomes que a gente traz hoje são nomes mais em inglês, né, que tá mais chique, né, então tem o QA, que é o analista de teste, tem o Agile Coach, né, como eu falei e tudo mais, tem os Dev, que é o cara que está ali fazendo o código. Então a gente traz esses nomes americanizados, mas é importante a pessoa ter a consciência de qual que é o papel dela dentro daquela cadeia produtiva ali, né? E saber que, o meu pedacinho é só esse aqui, não é não, meu amigo. Você vai ter que interagir com todos os outros coleguinhas ali, de novo, né, trazendo lá, não existe mais essa pessoa que está lá escondida no porão trabalhando. Todas as pessoas têm que estar interagindo, e eu acho que essa tecnologia e essas profissões tecnológicas cada vez mais trazem essa colaboração, né? No meu ambiente de trabalho hoje, a gente tem salas virtuais que parecem um videogame, onde a gente está sentado lá nas cadeirinhas. É muito real isso, assim, né? Para a grande maioria das pessoas que trabalham num ambiente sentado numa mesa trabalhando, você olhar para a tela do seu computador e ter um ambiente que parece um videogame, em que as pessoas estão ali sentadas e cada departamento daquele ali você vai tratar de um tema diferente. Então, assim, as pessoas hoje elas têm que estar aptas e adaptadas para, mesmo com um nome em português, viver essa experiência digital. Eu acho que isso que é importante, independente do nome do teu cargo. Você tem que estar preparado que em algum momento você vai esbarrar com essa tecnologia aí e você vai tem que estar pronto para ela. Calma, não precisa ficar ansioso ali pro lado, não, viu? Porque tem todo um processo. E eu falo da ansiedade porque me coloco nesse lugar. Parece que a gente é tudo para ontem, como a gente falou, o futuro vai acontecendo, parece que muitas vezes a gente está ficando para trás, e aí cabe aquela decisão de você querer buscar aquele objetivo. Mesmo assim, ter o pé no chão, ter a firmeza de entender que é um caminho também é importante, né? Não foi do dia para a noite que a Aline saiu de estagiária para líder. Foi do dia para a noite que a Carla também trouxe toda essa bagagem de PNL, de mentoria, e hoje é professora. Pelo contrário, tem toda uma experiência por trás. Então, qual que é o recado que vocês dariam para o pessoal que está acompanhando? Entender que é um processo e aproveitar esse processo como uma forma de aprendizado. Aí, João, eu vou pegar uma fala da Aline que eu achei perfeita. O bichinho que seduziu. Esse bichinho que seduziu é a gente entender quais são os nossos talentos e paixões. O que é a paixão? Aquilo que me brilha o olho, aquilo que me brilha os olhos, que eu tenho vontade de fazer. A minha paixão hoje é a educação. É trabalhar com jovens, com adultos, com o mercado de trabalho. Então, assim, isso é o que me movimenta. A gente falou de movimento. E tem essa questão de a gente entender, não basta a gente gostar apenas, eu tenho que ter alguma habilidade, até ou desenvolvida ou não, mas ali um músculozinho, para que eu possa desenvolver. E aí a gente ouve tanto falar de propósito, né, Aline? E propósito é bem isso, é a gente identificar quais são as nossas principais competências. Se eu gosto, porque às vezes eu sou muito boa em alguma coisa, mas eu não gosto de fazer aquilo. Se eu tenho para quem, eu tenho um público-alvo, uma necessidade, uma dor. E se eu sou paga, você tem uma recompensa, isso não é só financeira, para isso. Quando a gente consegue unir esses 4 tópicos, que é justamente esse bichinho que me seduz para a área de educação, que te seduz para a área de projetos, para a liderança, é aí que o sucesso acontece.
Mas isso implica em escolhas. É aquela velha história, se eu não escolho hoje, alguém vai escolher por mim. E aí o mercado escolhe por nós, permanecer com a gente ou não. Então é muito de autoconhecimento, é muito da gente conversar, de entender e unir talento e paixão. Olha que bonito. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tende a fazer aquilo muito bem. Mas para isso é necessário preparo, não é só talento não. Tem gente que acredita nisso, né? Mas não é só isso. Se você fizer um bom brigadeiro, pode ter certeza, e gostar de fazer esse bom brigadeiro, você vai se destacar. E ter para quem vender o e ter pra quem brigadeiro. vender também. E ter alguém que fala, seu brigadeiro é o melhor do mundo. Cliente aqui já tem. Então, sabe que o pessoal não gosta de doce que nem eu. Mas a pessoa acaba se destacando, Sim. mas para isso ela precisa querer e entender muito esse processo. E por falar em paixão, conhecimento, buscar isso, você sabe onde encontrar esse conteúdo, né, Rubia? É óbvio que eu sei, nós estamos nas melhores plataformas. Basta pesquisar, Bitar Podcast. É isso aí. A gente também está lá nas redes sociais, continua conectado com a gente, acompanhando o que já foi assunto aqui. Não perde nada não, aproveita aí para tirar um tempinho e se aprofundar nesses temas e, claro, sugerir pautas novas para a gente trazer aqui para a mesa do Bitar Podcast. Vocês já tinham acompanhado, estavam por dentro já? Ou agora vai entrar nessa rotina? Eu dei uma olhadinha, não vou mentir. Gostou do que viu ali? Sim, gostei. De novo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, eu gosto muito de ouvir sobre assuntos, né, diversos. E eu acho que isso é muito importante para a gente saber, de novo, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. E eu tenho o hábito de ouvir podcasts, né? Naquele momento, assim, que tô ali lavando louça, né? Vida de dona de casa. Coloco um podcast para rodar. Então eu ouvi alguns episódios, gostei muito, sim. Eu acho que é o caminho para essa juventude, né? A gente está comunicando com um público que tem essa pegada do digital já, né? Eles nasceram nessa pegada do digital, não foi igual eu que tive que desenvolver isso ao longo da vida. E que essa comunicação é uma comunicação muito fácil da gente aprender. A gente aprende sem querer aprender. Eu brinco que a gente ouvindo um podcast e tudo mais, a gente aprende sem querer aprender. E aproveitar falando desse público que está aprendendo, muitas vezes sem nem entender que essa conversa pode levar uma inspiração, um insight, cara, dá para colocar até no conteúdo de uma aula, não dá não? Dá pra gente abordar. E a questão do poder do aprendizado, né? Que a gente... Se eu puder deixar aqui uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, o mercado espera que todos nós sejamos o profissional lifelong learning, poder do aprendizado contínuo, colocar na nossa bagagem, na nossa mochila, tudo que vocês estão escutando, estudando, e usar isso, né, para você ser uma pessoa melhor, para fazer o bem para o outro e para o teu olho brilhar, assim como a gente falou, né, João, até de madrugada a gente produzindo e nem ver o tempo passar. Isso é flow, isso é fluidez. Eu acho que, na minha visão, como especialista em carreira, o sucesso ele tá aí. Vou aproveitar mais um pouquinho que a Carla e a Alice estão aqui com a gente, porque muitas vezes a gente acaba desacreditando do nosso potencial nesse caminho, né? Então, para a gente encerrar esse podcast de hoje em grande estilo, eu acho que podia deixar um recado para o pessoal, igual vocês acreditaram nesse potencial e chegaram nesse lugar, nessa posição que vocês estão hoje, para eles aproveitarem essa jornada. Muito bem. Não acreditem em tudo que dizem para você. A Aline trouxe aqui um caso que falaram para ela, né? Que aí, que bom, eu brinquei com ela, que bom que você não acreditou. Eu acho que prestar atenção naquilo que de fato você gosta, que você é bom, e o quanto que isso vai ser especial para alguém, olhando para o viés carreira, o sucesso ele tá aí. Aí o dinheiro vem, a qualidade de vida vem, o estilo de vida vem, e você quer né, esse bichinho que ele te contamine cada vez mais, que é essa vontade de estudar, aprender e compartilhar. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que o recado, eu já até dei antes, mas vou repetir. Não desista do seu objetivo. Muda o objetivo, mas desistir dele jamais, sabe? Eu acho que o caminho é saber aonde eu quero chegar e me capacitar para chegar lá pronto e agarrar a oportunidade quando ela chegar. Ela vai chegar, pode ficar tranquilo. Mas esteja pronto para agarrar essa oportunidade quando ela chegar. Vou
recado tá dado, e queremos vocês de volta aqui na mesa do Pitaco Podcast. Já fica o convite, pode ser? A gente continuar acompanhando essas tendências, tecnologias, novidades, aí vocês voltam para compartilhar com a gente. Muito obrigado pela participação, foi incrível. Eu me senti um aluno aqui hoje, Bia. Foi ótimo, gente, muitos aprendeu aprendizados. muito. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado. Já manda para o amigo, para a amiga, para colega, para a tia, para o pai, para todo mundo, que é um episódio que vale a pena. E eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tô achando que a Rubia vai sair do Bitaco Podcast hoje se inscrevendo no primeiro curso de PNL que ela encontrar e vai vir compartilhar Sabe o que eu experiência com a vi? gente. Que eu acho que ela brilhou. tá vendo? Eu percebi. Pegou. Porque até nos bastidores ela perguntou a respeito. Pois é, tá vendo? Tô achando. Vale a pena. Compartilha esse off, Eu depois a gente conto no continua. Pode próximo deixar, Vai trazer gente o de bom boa. pra gente. Tá combinado. Obrigado, meninas. Obrigada. E até mais. Obrigada. Até. Tchau, Vocês até a tchau. próxima. Tchau, tchau.